Olá, alunos! Vamos para mais uma correção. Dessa vez a gente vai dar continuidade no conteúdo. Se você não assistiu a aula de monômios, volta um pouquinho para poder acompanhar essa aula. Então vamos para o primeiro exercício. A primeira questão ela fala assim: a soma do perímetro de um quadrado é dado pela soma de todos os lados. Qual é a expressão que representa o perímetro de um quadrado de lado A? Aí, para ficar mais fácil da gente visualizar, eu já vou colocar o nosso quadrado aqui. Então, nosso quadrado, todos os lados valem A, porque um quadrado tem todos os lados iguais. E aí, quando a gente soma, lembra da soma de um monômio igual? A gente só pode somar o valor da frente. A gente não soma os expoentes, que alguns se confundiram. Teve bastante gente que colocou essa alternativa, mas não era correta, tá? Então, vamos ver como que vai ficar. Lembra, quando não tem nada na frente, vale um A. Então, aqui eu tenho um A, mais um A, mais um A. No total, eu vou ter 4A, que é essa questão. Simples, né? Vamos para a próxima. A próxima está assim: Simone costura calça para uma confecção. Seu salário é composto de duas partes, uma fixa, no valor de 800, e uma variável, que depende do número de calça costurada. Sabendo que ela recebe 9,50 por cada calça, Simone costurou 32 calças esse mês para uma confecção. Qual foi o seu salário? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, 32 calças, eu vou ter lá o salário que é composto pela parte fixa, então 800 é o mínimo que ela vai receber. E eu vou pegar o 9,50 que é por peça e vou multiplicar pela quantidade, que é 32. Multiplicando a 304, cuidado, teve muita gente que se confundiu e colocou 304. Teve muita gente que esqueceu de somar com o fixo aqui, que é os R$ 800, que mais os 32 dá 1.104. 1.104. Aí vamos para a próxima. Simone pretende confeccionar para que o seu salário chegue a R$ 1.503. Para isso, Simone deve costurar. Então, quanto ela deve costurar para chegar nesse valor? Primeiro, a gente pode fazer da seguinte forma: ir pelas alternativas. Lembre que quando a gente tem uma prova de múltipla escolha, eu posso utilizar as alternativas, né? Fazer 15 vezes 9,50, depois somar os 800. Aquela alternativa que dá 1.503 é a alternativa correta. Ou eu posso fazer o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? O inverso do que eu fiz aqui para chegar nesse resultado de cima. Como é que é o resultado? Ó? Eu somei, né? Primeiro eu multipliquei o número de peças vezes o valor dela, depois eu somei os 800. Então, qual seria o inverso aqui para chegar no valor da quantidade de peças? Eu vou subtrair os 800 do valor e depois eu vou dividir o 9,50 para saber quanto que é a quantidade de peças, tá? Eu vou colocar aqui para ver se vocês entendem. Então, ó, primeiro eu vou pegar o valor, que é 1.503, e tirar o valor fixo. Quando eu tiro o valor fixo, vai me sobrar o valor dos 9,50 multiplicado pela quantidade de peças. Esse valor, para a gente voltar no número de peças, eu faço o caminho inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir esse 703 por 9,50. Me sobrou 74. Então, é a quantidade de peças, 74 peças. Bem? Na última questão dessa formulação, tá assim: escreva a expressão algébrica que permite calcular o salário no final do mês. O que a gente viu lá? Que nosso salário, né, a letra S, então essa aqui já posso excluir. Nosso salário, ele é dado por uma parte fixa. Essa parte fixa ela não pode mudar, não pode ter nada que altere ela. Então essa daqui não pode ser, porque tem esse valor das peças aqui alterando o valor dele, não pode. Então já tiramos essa. Mais, então, ó, 800 mais a quantidade de peças que eu tenho, cada uma valendo 9,50. Se eu colocar a primeira, tá vendo que a primeira não tem nada multiplicando? É como se eu tivesse outro valor fixo. Então, não é a primeira. Logo, só sobra a segunda.
o meu salário é formado por um 800 fixo, mais 9,50 vezes a quantidade de peças, pelo número de peças. Pronto, essa alternativa aqui é a correta, tá bom? Bom, próxima. Expresse a medida do contorno dessa figura como uma expressão algébrica. Essa é parecida com a do quadrado. Vamos calcular o perímetro, já que o contorno é a mesma coisa do perímetro, a gente vai somar todos os lados. Ao somar os lados, a gente tem que lembrar que aqui é 3A mais, estou somando mais, tenho mais aqui, A mais 2, e novamente eu tenho que repetir isso, tá? Não esquece que eu vou repetir, porque o mesmo 3 daqui é o daqui, e assim por diante. Fazendo isso, lembra lá da nossos monômios? Eu posso somar somente o que é semelhante aqui. Tanto que o A não está somando com 2, porque ele não é semelhante, tá? Ao fazer isso, eu vou somar todos os A's. Então, os A's são semelhantes, eu vou somar eles. Aqui eu tenho 3 mais 1, lembra quando não tem nada vale 1. 3 mais 1, 4, mais 4 dá 8. Agora eu posso somar o que não tem A. 2 mais 2, 4. Pronto, ficando 8A mais 4. Na de baixo está assim. A expressão que representa o quadrado de um número adicionado 3 é, primeiro, a parte mais fácil é o adicionado mais 3, né? Adicionar 3 aqui já aparece nessas três alternativas. Nessa não aparece, então já posso excluir, sei que essa não é a correta. O quadrado de um número trabalha a potência. Lembra das potências? É elevado ao quadrado. Então, quando a gente pensa em ao quadrado, a gente está pensando em potência de número 2. Também, para a gente lembrar que a gente vai precisar, ao cubo é o expoente número 3. Qualquer potência diferente de 2 ou de 3, a gente vai trabalhar com elevado, tá? Então, elevar um número elevado ou a potência é um número de potência 5. Então, tirando a do 2 e a do 3, aqui tem o próprio nome, nomenclatura, os outros são diferentes, sempre vai ter potência ou elevado, tá? Então, aqui, o quadrado do número. Então, quadrado do número, x, no caso aqui a gente vê que é a letra x elevado a 2, x é expoente 2, mais 3. Então, pronto, x elevado a 2 mais 3. É o correto. Bem? O próximo, a gente vai utilizar da mesma coisa que eu utilizei na outra lá, tá? Tanto que, até aqui, ó, já dei até uma informação que era necessária para essa. O cubo de um número subtraído do seu dobro. Então, o cubo a gente viu que é o expoente 3. Já tenho duas respostas que podem ser o expoente 3. Subtraído, opa, já dá para saber qual que é a resposta correta, né? Porque é o único que está mostrando ali o tal de menos. Se eu dobro duas vezes, ou duas vezes o valor dele. Então, a alternativa correta é a primeira. Vamos para a próxima. Em uma gincana de matemática, cada candidato sorteou uma expressão algébrica. Em seguida, foram sorteados os valores de A e B para que resolvesse suas expressões. E ganharia a gincana quem tivesse o maior número de rodadas vencidas. Na primeira rodada, o valor de A foi 3 e o valor de B foi menos 1. Então, grava esses valores que é com eles que a gente vai trabalhar. O candidato 1 tem a expressão A mais B ao quadrado. Quantos pontos ele fez? Então, o que a gente tinha que fazer aqui primeiro? Substituir, né? No lugar do A, eu vou pegar aqui o A e vou colocar o 3. No lugar do B, vou pegar o B e vou colocar menos 1. Então, vai ficar assim. Só que, cuidado, como eu tenho um mais aqui na frente e o número é negativo, eu vou pôr entre parênteses, tá? Se o número fosse positivo, não precisaria do parênteses. Então, vai ficar assim. 3 mais o quadrado do número 1. Primeiro, lembra da expressão numérica? Eu resolvo primeiro multiplicação e divisão. No caso, a potência ela é uma multiplicação.
é 1 vezes ele mesmo, né? Menos 1 vezes menos 1. Quando eu faço a operação de menos com menos, dá positivo. E 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, vai ficar o 3, o resultado da potência, que deu positivo, um positivo, somando os dois vai dar 4. Deu 4. Essa era a resposta. Vamos para as duas últimas questões agora. Na questão onde o candidato 2 tem a expressão a ao quadrado mais b, repare que a gente vai usar os mesmos valores de a e b. O que muda do candidato 1 para o 2 é só onde está a ordem do expoente. Lá no 1 era no b que estava o expoente 2. Quantos pontos ele fez? Bom, primeiro, colocar os valores. Então, no lugar do A, eu vou colocar o 3 e no lugar do B, eu vou colocar o menos 1, conforme eu fiz no candidato 1. Só que aqui, repara, 3 ao quadrado vai dar 9. E aqui não tem potência, então não vai ter regra adicional daquela potência para tornar ele positivo. Então, a gente vai fazer menos com mais. Menos com mais vai dar menos. Ficando, então, 9 menos 1. 9 menos 1 vai dar 8. Última questão. O dobro de um número adicionado 3 é igual a 15. Que número é esse? Eu vou resolver por equação, tá? Eu sei que vocês fizeram assim, pegaram cada uma das alternativas, dobraram elas, somaram 3 para ver qual delas dava 15. Também pode fazer isso. Mas vamos relembrar as regrinhas? Primeiro, o dobro de um número adicionado 3 é igual a 15. Já montei minha equaçãozinha aqui. Aqui que a gente faz na equação? O objetivo é deixar o n sozinho, para que a gente saiba o valor dele. E ao fazer isso, eu vou tirar todos os elementos que estão desse lado com a letra, fazendo sua operação inversa, tá? Então, eu começo sempre por quem está somando e subtraindo. Então, eu vou tirar o primeiro, esse 3. A operação inversa, o inverso de 3, positivo, para que eu zere aqui, eu tenho que tirar 3. Então, na hora que eu tiro 3 desse lado aqui, por ser uma igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do segundo lado da igualdade. Ficando assim, ó. Tirei 3 desse lado, 3 desse. Logo, aqui vai zerar, né? Então, vai ficar só o 2n. E aqui, quando eu tirar do 15, 3, vai sobrar 12. Pronto. Agora, eu vou fazer a operação no inverso do que o 2 está fazendo com o n. É 2 vezes, é o dobro, né? A multiplicação inverso dela vai ser a divisão. Eu vou representar a divisão aqui por fração, mas pode colocar o símbolo de dividir, não tem problema nenhum, tá? Então, ao dividir o 2n e o 12 por 2, para que aqui fique 1, n, né? Eu vou tirar esse 2 daqui, porque a gente não precisa do 1, a gente sabe que o 1 é neutro. Vai ficar assim, dividido vai dar 1, dividido vai dar 6. Pronto, o n ficou sozinho, deu um valor de 1n é igual a 6. Já chegamos à nossa resposta. Ó, acabamos a nossa correção. Só que tá faltando alguma coisa nessa correção, né? Um pontinho extra. Então, para quem realizou e fez a correção no caderno, basta colocar aí no comentário o seu número com a sua turma, valendo somente para hoje, dia 11/9, a gente vai ganhar aquele pontinho extra, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida me chama.